Primeira carta de Pedro, capítulo 5, o último capítulo desta carta de Pedro. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 7. Amém? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Acompanhe aí comigo. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre vossos irmãos no mundo. Amém? Podem sentar. A semana passada, quarta-feira passada, a pastora Marta começou um estudo aqui, falando de crise. Vocês estão lembrados? Amém? Quem estava aqui semana passada? E nós vamos então pegar alguns pontos e entender que muitas vezes o inimigo também tem lançado coisas sobre nós para levarmos a crises. Não estamos falando agora de crise do nosso país, crise política, crise financeira, nada disso. Nós queremos entrar e pedir para o Senhor uma restauração na nossa vida, para que a gente venha vencer toda a crise espiritual. Na bênção, igreja? Amém? E aqui nessa passagem, eu quero meditar com os irmãos e tomar posse de uma palavra com vocês. Aqui diz o seguinte, o versículo 7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Fala assim comigo, ansiedade. E esse é o ponto que eu quero estar com os irmãos, eliminando da nossa vida. Primeiro o seguinte, essa palavra, o verbo lançar está no imperativo. Está falando para nós lançarmos e não tomarmos de volta. Amém, meus irmãos? Então, quando está falando lançai sobre ele, nós estamos aqui, temos que adotar essa postura e lançar sobre o Senhor, e não vamos puxar de volta uma coisa chamada ansiedade. Na bênção? Eu acho que você nunca teve ansiedade, nunca passou por ansiedade, tá? Mas é bom nós aprendermos, porque se algum dia você vier a passar por isso, já sabemos como no Senhor poderemos ter êxito e vitória. A primeira coisa que eu quero que você entenda, nós cantamos aqui o Deus do impossível. Você crê nisso? Fala assim, o meu Deus é o Deus do impossível. Isso é importante para nós, porque quando nós falamos de ansiedade, nós vamos entender esse princípio, o que está por trás disso tudo. Nós temos que entender que muitas coisas que para nós é o fim do mundo, para Deus não é nada. Amém? Por isso que nós temos que aprender a lançar sobre ele. Porque coisas que para nós não conseguimos nem imaginar uma saída, para ele é coisa fácil que descarta de primeira. Porque ele tem sobre os seus pés o domínio de tudo e de todas as coisas. Ou seja, ele está acima de todo e qualquer problema que possa existir sobre a face da terra. Na bênção? Então, antes de nós entrarmos aqui, eu quero falar para vocês o seguinte. Eu peguei no dicionário, ansiedade, essa palavra, ansiedade. Diz assim o dicionário: angústia, insegurança, incerteza. E interessante que à frente diz assim, difere de medo, que é uma resposta emocional a uma ameaça ou risco. Então, ansiedade difere de medo. Porque o medo é uma resposta que nós temos diante de uma situação. Amém, meus irmãos? A ansiedade não. A ansiedade é a situação nem existe, a situação nem existe ainda, mas nós já estamos nos precavendo com algo que talvez nem aconteça, ou se acontecer não sabemos como lidar. Então esse é um ponto principal com relação à ansiedade. Aqui na palavra, na Bíblia, essa palavra ansiedade, no grego, é merimna.
E o interessante é que essa mesma palavra merímina em grego, ela é tanto ansiedade quanto preocupação. Amém? Merímina em grego, ela tanto é ansiedade como preocupação. E aqui nós já fechamos praticamente aquilo que Deus quer falar conosco. Ou seja, ansiedade ou preocupação é a mesma coisa diante de Deus, na bênção. E quando nós falamos de preocupação, eu quero dizer o seguinte: a preocupação no dicionário, inquietação proveniente do ato de ocupar-se com uma ideia antecipadamente. Você já passou por isso ou não? É aquela inquietação em que nós nos ocupamos com uma ideia antecipadamente. Por isso que é preocupação. Então, um prefixo pré, quer dizer, antes, ocupar-se antes. Ou seja, algo que eu tenho que ocupar amanhã ou depois, eu já estou me ocupando hoje. Então isso é preocupação, isso é ansiedade. E isso é uma das coisas que nos leva a crises. É uma das coisas que faz nos perder muitas vezes o rumo, perder a bênção do Senhor. E nós podemos e conseguimos vencer. Você crê nisso? E é por isso que ele diz: lançai. Cutuca o seu irmão, então você vai falar assim: lançai sobre o nosso Deus toda a sua ansiedade. Bom, é bonito no falar. É bonito no falar. Eu sei disso. Eu sou testemunha viva. É bonito no falar. Agora, colocar em prática é outra coisa. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos nos apropriar da palavra de Deus para vencer essa crise da preocupação e da ansiedade. Amém? E antes de nós continuarmos, eu quero dizer o seguinte: a ansiedade muitas vezes nos leva a problemas físicos. Porque a ansiedade, ela não age no físico, ela age na nossa alma. A nossa alma são os nossos, onde estão as nossas emoções. Vocês já viram pessoas em que sobe a pressão por causa de ficar ansiosa? Quase não acontece, né? Mas vocês já viram algo assim? Vocês já viram pessoas que chegaram a ponto de ter um infarto, às vezes não fulminante, ou às vezes até fulminante, por ficar ansiosas? Vocês já viram isso, gente? Vocês já viram pessoas a ter um AVC, que é estourar uma veinha aqui do cérebro, por estar ansiosa? Então você vê que nós somos corpo, alma e espírito, amém, meus irmãos? E o que o Senhor quer nos ensinar é que a gente aprenda a tratar a ansiedade. Somos humanos, temos sim as nossas emoções. Eu não estou dizendo que nós vamos ser aqui algo diferente e que nada vai nos atingir. Temos emoções, amém, meus irmãos? Agora o que nós vamos é aprender a tratar, a cuidar e a vencer a ansiedade e a preocupação. Na bênção? Porque isso acaba afetando inclusive o nosso físico. Acaba afetando o nosso espiritual. Porque às vezes nós somos tão ansiosos que nós não conseguimos ter um relacionamento com Deus. Já aconteceu com você isso ou não? A gente já fala: não, Deus esqueceu de mim, as coisas estão de perna para o ar. Aquela ansiedade domina de tal maneira. Então a ansiedade, agindo na alma, ataca tanto o nosso espírito quanto o nosso corpo físico. Então é uma coisa muito maligna. E é por isso que aqui o Espírito Santo, através de Pedro, nos alerta. E diz o seguinte, vamos ler novamente o versículo 7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém, meus irmãos? Fala assim: Deus cuida de mim. Ele cuida de nós. E nós vamos aprender a vencer. Porque o inimigo, ele joga setas em nossa mente. Só joga seta que ataca até a nossa alma, as nossas emoções. E isso faz com que aflore a ansiedade. Continua dizendo aqui, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar.
E é fácil nós entendermos um princípio aqui do inimigo para as nossas vidas agindo através da ansiedade. Se nós somos do Senhor, o maligno não nos toca. Você crê nisso? Quem é do Senhor, o maligno não toca. Amém? E isso é uma verdade. Agora, ele é muito esperto, por isso que existe essa palavra aqui, e é dessa maneira que o Espírito Santo, através de Pedro, está nos alertando hoje. Mas ele não pode tocar, mas ele pode jogar setas, e com essas setas atingir a nossa alma, e através da nossa alma trazer ansiedade, e pela ansiedade age no nosso corpo, age no nosso espírito. Então é por isso que fala, vigiai e orai, porque o diabo ele anda ao derredor, buscando quem possa tragar. Mas hoje nós vamos fechar, vamos usar esse termo, vamos nos blindar contra todo ataque do maligno, ataque de ansiedade, de preocupação nas nossas vidas. Amém? Então, hoje é dia de estudo. Evangelho de Lucas comigo, volta um pouquinho, marque aí, depois a gente volta em Pedro. Vamos lá no Evangelho de Lucas, uma passagem conhecida nossa. Lucas capítulo 12. Versículo 22. Amém? Aqui diz o seguinte, versículo 22. Disse Jesus aos seus discípulos. Aqui Jesus agora vai contar uma parábola, um ensino, mas não é para a multidão, é para os seus discípulos. Amém? Então vamos lá. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo com o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, contudo Deus os alimenta. Quanto mais vales vós do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Visto que nada podes fazer, enquanto as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai como crescem os lírios, não trabalham, nem fiam. Contudo digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis o que haveis de comer, ou o que haveis de beber, e não andeis inquietos, pois os gentios de todo mundo buscam estas coisas, e o vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Aqui tem um princípio de Deus para nós. A primeira coisa nessa passagem, Jesus ensinando aos seus discípulos, ensinando a nós nessa noite. Primeiro passo, primeiro ponto, para vencermos a ansiedade, para eliminarmos essa crise da nossa vida, nós temos que andar pela fé. Amém, meus irmãos? Fala assim, pela fé. Nós não vamos andar por vistas. Para vencer a ansiedade, nós não podemos andar em justificativas, nem em conceitos. Nós vamos andar pela fé. E andar pela fé é crer que o Deus a quem nós servimos está agindo em nosso favor. Amém, meus irmãos? Aí ele vem aqui, depois que ele fala a respeito de fé, ele vem dizendo, e relata, fala, não precisa se preocupar. Se o nosso Deus cuida aí dos pássaros, cuida dos animais, cuida das plantas, cuida de tudo que está aí, não vai cuidar de nós? Amém, meus irmãos? Então esse é um princípio de Deus. Em Hebreus 11, 1, fala a respeito de fé. Fé é a certeza do quê?
Das coisas que eu espero, que nós esperamos, porém nós não estamos vendo. Amém, meus irmãos? Então muitas vezes nós não estamos vendo nesse momento o que Deus está provendo ou vai prover. Mas o primeiro princípio de Deus para nós, para vencermos a ansiedade, é entendermos e sabermos que é palavra de Deus. E o nosso Deus, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para não cumprir com a sua palavra. Se Ele diz que vai nos sustentar, Ele vai nos sustentar. Amém, meus irmãos? Repete comigo: Deus garante o meu sustento. Amém? E eu quero dizer o seguinte: quando Deus diz que garante o nosso sustento, Ele não está nos dando uma liberdade de não fazer nada. Ele está falando o seguinte: faça a sua parte, pode fazer, que eu garanto. Diz a palavra, através de Davi, que já fui moço, hoje sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência ficar desamparada. Amém, meus irmãos? Então, Deus sempre vai agir em nosso favor. E esse é um princípio, e é pela fé. E quando a ansiedade chegar, quando o inimigo lançar setas na nossa mente, porque ele começa lançando setas na nossa mente: olha, vai acontecer isso, você está perdendo, olha o emprego, olha a crise, olha não sei o que, você vai começar a declarar pela fé: eu sou filho de Deus. Amém, meus irmãos? Fala assim: eu sou filho de Deus, e o meu Deus, pela sua palavra, me sustenta. E isso é pura verdade. Amém, meus irmãos? Nunca na história da humanidade um justo ficou desamparado e a sua descendência foi mendigar pão, de maneira alguma. Então essa é uma verdade que nós tomamos posse pela fé. Agora eu quero também fazer um parêntese aqui. O justo é aquele que, com todas as suas debilidades, fraquezas, está andando segundo aquilo que Deus tem, servindo ao Senhor. Amém, meus irmãos? O justo não é perfeito. Você crê nisso? Tire da sua mente, antes que o inimigo comece a lançar coisas aí: ah não, mas eu não sou justo porque eu não sou perfeito. Não, perfeito é só Deus, meu irmão. Justo é aquele que se deixa ser ensinado por Deus. Na bênção, isso é o justo, porque pelo sangue do Senhor nós somos justificados. Amém, meus irmãos? Eu estou dizendo isso porque quando nós erramos, mesmo Deus ensinando, falando, declarando, aí vem a consequência do nosso erro. Na bênção, mas mesmo na consequência do nosso erro, Ele nos ajuda e nos capacita. Agora vamos olhar para o outro lado. Deus sempre nos garante. Então pode ficar tranquilo. Vamos fazer a nossa parte, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer aquilo que cabe a nós, mas Deus sempre vai nos sustentar. Amém? Sempre haverá uma porta aberta para aquele que é do Senhor. Sempre haverá uma mão estendida para aquele que é do Senhor. Na bênção. Então esse é um princípio de Deus, e nós não podemos esquecer disso. Ele cuida de nós nos detalhes pequenos. Pode ficar tranquilo, meu irmão. Aquilo que está no seu coração, diz o salmista: Deus se alegra em atender aos anseios do nosso coração. Você crê nisso? Fala assim comigo: o meu Deus se alegra em atender os anseios, os desejos do meu coração. Amém, Ele é Pai, meu filho. Ele é bom. Amém, meus irmãos? Então esse princípio nós temos que ter. E isso, se nós não entendermos esse princípio, o dia de hoje atropela o dia de amanhã. O dia de hoje acaba com o dia de amanhã. Se nós não entendermos esse princípio de Deus e não tomarmos posse pela fé, esse dia de hoje atropela o que virá amanhã. E o dia de amanhã, a palavra é muito bem clara: está nas mãos do Senhor. Para cada dia basta o seu próprio mal. Amém, meus irmãos? Ou seja, aquilo que você está enfrentando hoje é hoje, e Deus vai te capacitar hoje. Amanhã
Ele vai te capacitar e você vai vencer. E Ele vai proporcionar aquilo que precisa. E Ele vai trazer aquilo que você necessita. Na bênção, um pouquinho mais na frente, Evangelho de Lucas mesmo. Vamos agora um capítulo aqui 21. Capítulo 21 de Lucas. Fala assim comigo, antes de lermos esse capítulo 21. Fala assim: o meu Deus me sustenta e supre todas as minhas necessidades. Se nós não entendemos esse princípio, nós começamos a caminhar para um lado que é servir a Mamon, ao Deus desse mundo, ao Deus das riquezas, e não ao Deus que é dono de tudo e de todas as coisas. Na bênção. Agora mais um princípio de Deus. Lucas mesmo, capítulo 21. Vamos pegar aqui, versículo 29. Uma outra parábola do Senhor, ensinando-nos, versículo 29. Amém? Jesus lhes disse esta parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Antes de nós continuarmos, eu quero só fazer menção ao seguinte. Alguns doutores da lei chegaram até Jesus e perguntaram para ele como que seria o final dos tempos. E Jesus pegou e falou para toda a multidão que estava com ele. Falou a questão do princípio das dores, o que viria, entende? Ele, depois você lê em casa o capítulo 21 aí anterior. Aí depois ele vira agora para os discípulos. Ou seja, agora não está falando com a multidão, está falando com os discípulos, está falando com a igreja hoje. Amém, meus irmãos? Então vamos ver aqui. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando vedes que as suas folhas começam a brotar, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então primeiro ele fala a respeito do que viria nos finais dos tempos. E se você parar um pouquinho para analisar, você vê que muita coisa já está acontecendo aí. Amém? Depois, preste atenção, Jesus está falando. Quando essas coisas começarem a acontecer, você já estará sabendo que estará próximo o fim. Ele continua dizendo aqui, versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmo, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e que aquele dia vos pegue de surpresa, como uma armadilha, pois cairá sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai em todo o tempo e orai para que sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Amém? Ele fala a respeito das coisas que há de acontecer no final dos tempos. E depois ele vira para os seus discípulos e coloca 3 pontos aqui. E fala, olha, cuidado com essas armadilhas. A armadilha é algo que é colocado para ser pego de surpresa. Amém, meus irmãos? Ninguém coloca uma armadilha e coloca, olha, atenção, uma armadilha, não pise aqui, perigo. Ninguém faz isso. Então ele está falando o seguinte, agora ele está se dirigindo aos discípulos. Ou seja, ele está dirigindo a nós, a igreja. E diz o seguinte, olha, tome muito cuidado com algumas armadilhas que o inimigo vai colocar no caminhar de vocês, no trânsito, no caminho. Ele não está dizendo, olha, você está fora do caminho. Ele está dizendo para aqueles que estão no caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, cuidado com as armadilhas. Ele coloca aqui 3 coisas. Cuidado com a glutonaria, comilança. Cuidado com embriaguez. Glutonaria e embriaguez, uma outra hora estaremos falando. E depois ele diz também, e usa a mesma palavra. Aqui ele diz o seguinte, na minha tradução diz, cuidados com as coisas da vida.
Em outras traduções, cuidado com a ansiedade. Amém, meus irmãos? E novamente ele faz um alerta. Assim como na carta de Pedro, assim como Jesus na outra parábola fala, e agora fala novamente. Qual é a saída? Pastor, como eu venço? Como que eu vou vencer a ansiedade? Como que eu vou vencer a preocupação? Fala assim, vigiar e orar. Cutuca que o seu irmão está ao seu lado, fala assim, vigiar e orar. Então, duas coisas nós vencemos: a preocupação, nós vencemos a ansiedade na nossa vida. Vigiar e orar. O que é vigiar? Fala para mim. Ficar atento. Ficar atento ao quê? Um sentinela vigia. Ele vigia o quê? Se vier um amigo, ele não deixa entrar. É isso? Um sentinela, ele vigia, porque se vier um inimigo, ele não deixa entrar. Então a primeira coisa que ele fala, olha, nós devemos vigiar, esteja atento com as coisas do inimigo. E o Espírito Santo, que paira sobre nós e te escolheu por habitação, estará nos mostrando as estratégias do inimigo. Amém, meus irmãos? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, orar. Na bênção. Então, quando nós estamos muito ansiosos, quando nós estamos preocupados demais, nos ocupando demais, meu irmão, está faltando vigiar, está faltando orar. Ah, vigiar já foi porque a seta te acertou a mim, todos nós, ninguém está fora disso. Então, a questão é o seguinte, é orar. Nós devemos colocar diante de Deus tudo aquilo que nós estamos sentindo, tudo aquilo. Por isso que ele está falando, lançai sobre mim. Fala assim, lançai sobre Deus a nossa ansiedade. Amém? Então nós vamos chegar lá para entendermos esse princípio. Mas antes nós vamos ver algumas consequências quando nós estamos muito em ansiedade. Vamos aqui, abra comigo, volta um pouquinho na sua Bíblia. Vamos no livro de Eclesiastes. Tem Salmos, Provérbios, depois Eclesiastes. Só para a gente entender alguns princípios de Deus. O que acontece com relação à ansiedade, com relação às preocupações? Eu quero dizer o seguinte, fazendo mais uma observação aqui. Ansiedade é preocupação exagerada, amém, meus irmãos? Na bênção, não é ficar preocupado. Outro detalhe, Deus não está tirando de nós a questão de nós projetarmos e pensarmos, colocarmos os nossos alvos para o dia de amanhã. Não é andar assim a esmo, vento levando para lá e para cá. Não, nós podemos ter os nossos alvos, ter os nossos objetivos. Estou tentando chegar lá, comprar isso, fazer aquilo. Então, isso não é ansiedade, isso não é preocupação. Preocupação é você ter uma ocupação exagerada. Amém? Agora vamos ver o que acontece com quem está na ansiedade e na preocupação. Eclesiastes capítulo 2, versículo 26. Na bênção. Diz aqui o seguinte, ao homem que é bom diante dele, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho, para que ajunte e amontoe, a fim de dá-lo àquele que agrada a Deus. Amém, meus irmãos? Isso também é vaidade e aflição de espírito, ou seja, isso também é ansiedade. Então, um princípio de Deus aqui: aquele que é preocupado, aquele que é ansioso, ele faz, ele trabalha, ele faz, ele preocupa, ele fica aqui, corre para lá, faz aqui, amontoa, e Deus pega daqui e dá para aquele que descansa nele. É princípio de Deus, meu irmão. Você crê nisso? Deu para entender? Está aqui, é a palavra. Aquele que anda ansioso, aquele que fica preocupado, aquele que está sempre preocupado e não confia no Senhor, ele pega daquele que está fazendo e dá para aquele que descansa no Senhor. É bênção ou não? Agora, por favor, não vai pensar você que você vai estar em casa,
Ah, estou descansando no Senhor, esperando tocar a campainha e vem alguém, né, trazendo um monte de coisa para você. Ai, não, ele dá na questão espiritual. Ou seja, aquele faz, encontra dificuldade. E Deus pega e põe a mão naquele que descansa nele, e você que faz pouco e recebe mais. Amém, meus irmãos? Esse receber não é só financeiro, não é monetário, não é números. Esse receber é receber o sobrenatural de Deus, meu irmão. Confia no Senhor, descansa no Senhor, faz um teste, experimenta, porque é palavra de Deus. Ele tira daquele que trabalha e dá para aquele que descansa nele. Fala assim: confia no Senhor. É o segredo. Amém? Agora quer ver mais uma coisinha? Eclesiastes mesmo, um pouquinho mais para frente. Vamos um pouquinho mais para frente, capítulo 8 de Eclesiastes. Acharam aí, capítulo 8, versículo 15. E se nós ficarmos muito preocupados, ansiosos, só vai aumentar a nossa carga em cima de nós. E nós vamos fazer e não vamos usufruir de nada. Quem descansa no Senhor, usufrui de tudo aquilo que Deus proporciona. Amém? Na hora certa, no momento certo, Deus faz dar certo. Eu estou falando aqui exemplos, de repente, vamos supor, você está almejando comprar, estou falando aqui um exemplo. Comprar uma casa e tal, alguma coisa assim, fazer um financiamento de uma casa. De repente as coisas vão dando certo, porque você descansa no Senhor, Deus está no controle. Ai, pastor, mas tem uma pilha lá. Eu tenho um processo na justiça, tem uma pilha lá, eu sei lá, o meu processo até ser julgado. Para Deus fazer isso aqui, meu irmão, pegar e virar tudo, dar um sopro na mesa do juiz e a papelada cair tudo no chão, a hora que ele pegar, o seu vem em primeiro lugar, não custa nada. Amém? Nós temos testemunhado isso. Então, quando nós descansamos no Senhor, e outra coisa, muitas coisas, não adianta você arrancar os cabelos, não adianta você ficar aí correndo atrás de nada, você não vai conseguir fazer, cabe a Deus. Fala assim comigo: o possível, eu faço. O impossível, Deus faz. Amém, meus irmãos? Então não adianta ficar ansioso. Agora olha que interessante, capítulo 8. Pega comigo aí, a partir do verso 15. Acharam aí? Vamos lá. Então exaltei a alegria, porque o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Então a alegria o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Amém? O que Deus está falando? Quando você confia no Senhor, você entrega toda a sua confiança no Senhor, Ele não está falando que você não vai trabalhar não, meu irmão. Então você vai trabalhar. Amém? Inclusive o trabalho é digno do homem. Com as nossas mãos, diz a palavra, trazemos o sustento para a nossa casa. Mas o que está falando aqui essa palavra? Que você vai trabalhar no sol, durante o dia ao sol. Ele está falando o quê? Você vai trabalhar de dia e vai usufruir do seu trabalho. Vai se alegrar, vai comer, vai beber, vai passear, vai viajar. Você vai para os Estados Unidos, você vai para a Inglaterra, você vai para a França, sei lá para onde mais. Eu quero ir para o Caribe, vai para o Caribe. Amém, igreja? Você vai usufruir dos trabalhos da sua mão, meu irmão. Quando nós descansamos, pastor, você está falando aí coisa impossível. Meu irmão, vai fazendo a sua parte, Deus faz a dele. Amém? Então aqui está dizendo o seguinte: você vai usufruir. Agora, quer ver aquele que anda ansioso? Aquele que não confia no Senhor e anda preocupado e ansioso? Versículo 16. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia, nem de noite vê o homem o sono nos seus olhos. O que ele está falando aqui? Aquele que confia no Senhor, trabalha de dia e usufrui à noite, final de semana. Amém, meus irmãos? Está falando, aquele que não confia, que anda ansioso, não dorme. Alguém já ficou sem dormir aí, ansioso? Será que só eu? Sabe por quê, meu irmão? O inimigo começa a mexer. Está falando aqui, é palavra. Nem de dia, nem à noite. Você não consegue fazer de dia e não consegue fazer à noite.
E o inimigo trabalha dessa maneira, quando nós estamos muito ansiosos. E não resolve nada. Eu já passei muito por isso. Já sofri muito por isso. De dia, você não consegue fazer nada. À noite, você põe a cabeça no travesseiro, os problemas parecem que vão só aumentando. Ai, porque amanhã tem que fazer isso, ai, porque não sei o que, ai, gente, porque eu tenho que levantar, porque eu tenho que fazer isso. Aí você olha no relógio, ai, preciso dormir, não dorme, e olha de novo. Aí você vira o relógio, você tira o relógio, você chuta o relógio ali, acha que vai resolver, e vai, e passa, e vira para cá, e levanta, e toma água, e volta, e toma água, e toma chá de erva cidreira, e toma chá de hortelã, e mais não sei o que, e volta, e deita, e o problema aumentando, porque nem de dia, nem de noite. Aí quando chega no outro dia, você está quebrado e não consegue fazer nada. Já perceberam isso? Aí no outro dia você está assim, chamando Jesus de Genésio. Aí os problemas estão lá, mas não é daquele tamanho que ficou à noite, porque à noite os problemas se avolumam. Porque a palavra é muito bem clara: o maligno anda debaixo da escuridão, e na escuridão trama contra os eleitos de Deus. Por isso que à noite os problemas vão aumentando. Se você tem uma conta para pagar, o seu carnê vai engrossando. À noite vai engrossando, vai ficando assim. Aí você vira para lá, vira para cá, o número vai aumentando. Aí chega no outro dia, você nem acha o carnê. Quanto mais dinheiro para pagar. Resolveu alguma coisa? Está aqui a palavra: nem de dia, nem à noite. Fala para o seu irmão do seu lado: compensa lançar para o Senhor. Compensa ou não compensa, meu irmão? Vamos lançar diante de Deus, orar e confiar no Senhor, meu irmão. Eu sei, não é fácil, mas nós vamos aprendendo, porque é coisa do maligno, meu irmão. Aí no outro dia você está esgotado, você não consegue pensar, você não consegue raciocinar, e ainda você ainda é capaz de cometer algo que complica mais ainda a sua vida. Aí naquele desespero, você levanta de manhã, meio zonzo, porque não dormiu à noite. Aí você toma um cafezão preto, sem açúcar, com cibalena, para ver se aguenta o dia. Aí você sai assim meio atordoado, e não pensa nas coisas, e de repente você passa na frente do banco e ainda faz mais um empréstimo que não devia fazer, com mais uma coisa, em vez de ir atrás, negociar dívida, qualquer coisa assim. Quando você chega à noite, o rombo está maior. Aí você deita. A hora que você deita, começa tudo de novo. Ai, porque esse problema, ai, porque aquele. Aí você já sonha até com a sogra. Aí o negócio vai, né? Aqueles parentes vêm. Você sonha aqui apertando a campainha, que está chegando na sua casa. E vai para lá, e vem para cá. E o negócio vai só complicando. E assim vai. Aqui, ó, Eclesiastes, meu irmão. Nem de dia, nem de noite. E aqui, voltando, um versículo antes. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que se deleitam no Senhor, trabalham de dia e gozam do fruto do seu trabalho. Amém, meus irmãos? Olha a diferença. Então nós precisamos entender esse princípio de Deus para nossas vidas. E isso é uma coisa que tem trazido crise no meio da igreja. Nós somos bombardeados 24 horas por dia com relação a isso. A nossa mente está sempre sendo bombardeada, falando de crise, falando de problema, falando de coisa. Essa semana fomos lá visitar o meu sogro e minha sogra, tivemos atendê-los, estão já de idade. Eu falei, misericórdia. Eles ficam o dia inteiro ligados na televisão. Aí, 5 minutos que eu fiquei lá, eu quase estava também desesperado. Ah, porque matou não sei quem. Primeiro que a gente chega lá, você já é de Franca. Ai, mataram 3. Eu nem fiquei sabendo. Ai, porque roubaram não sei que casa. Ai, a minha sogra. Fio. Eu acho que é perto da sua casa. Fio. Mas nem vi isso. Onde é que tá? Ai, roubaram uma bicicleta. Ai, porque não sei o quê. Ai, porque a rua está esburacada. Ai, porque em Ribeirão está acontecendo isso. Ai, porque... Aí o que acontece? Ansiedade, desespero. Tranca a porta, põe cadeado. Não sai para fora. E isso vai trazendo, porque um abismo traz outro abismo. Uma queda, outra queda.
Eu não estou falando, eu sei que a situação do país, não é você também ficar assim de flor na peruca aí, não vai acontecer nada comigo. Vou parar meu carro na rua, deixar a chave lá, Deus está no controle. Aí você volta, não tem nem carro, nem o anjo está lá, leva até o anjo que estava cuidando. Você vê só as penas do anjo lá, até o anjo levaram, não ficou nada lá. Então não é assim, meu irmão. Nós fazemos a nossa parte e Deus faz a dele. Amém? Fala assim, confia no Senhor. E o nosso trabalho não será em vão. Amém, meus irmãos? Você usufruirá, vai usufruir do fruto do teu trabalho, daquilo que você faz, meu irmão. Você, a sua casa e a sua família. Agora, se ficar ansioso, não vai usufruir nada, nem de dia, nem de noite. Às vezes o camarada conseguiu conquistar algumas coisas, tem uma casa bonita, tem piscina, tem sauna, casa de muitos aqui. Tem piscina, tem sauna, tem isso, tem aquilo, quadra de basquete, quadra de vôlei e mais uma quadra de areia e tudo lá. Mas ele anda tão ansioso, tão preocupado, que não consegue usufruir de nada daquilo que ele conquistou. Vocês já viram isso? Às vezes comprou o carro do sonho, aquele carro do sonho, mas não consegue nem andar no carro. Por causa das preocupações, por causa da ansiedade. E isso é palavra de Deus. Você não usufrui nem de dia, nem à noite. À noite, os problemas vão se avolumando. De dia, você não consegue solucioná-los. Você não ouve a voz do Senhor, por causa da ansiedade. Amém, meus irmãos? Vocês estão acordados? Amém. Amém. Então vamos para frente um pouquinho. Vamos aqui em Mateus. Rapidinho, mais uma palavrinha para a gente tomar posse. Evangelho de Mateus, deixa eu achar aqui. Mateus, capítulo 13 de Mateus. Mais uma coisa com relação que é consequência daquele que anda muito ansioso. Capítulo 13 de Mateus. Aqui é a parábola do semeador, acho que todos conhecem, amém? Presta atenção aqui. Fala assim comigo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Pode falar, é bom, as crianças da escola aprendem. Fala João 8,32. As crianças da escola já sabem muitas passagens. Sabe versículo de cor, nós não sabemos. A palavra nos liberta de todas as coisas. A palavra de Deus é verdade sobre a nossa vida. É sentença divina. Amém? Agora presta atenção nessa parábola do semeador. Versículo 4. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda, mas saindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em terra boa, e deu fruto, uma semente produzindo 100, outra 60, e ainda outra 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito. Amém? Quero que você preste atenção no seguinte, nessa semente aqui, versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Você crê que Deus tem palavras de promessa para a sua vida? Amém. E quando Deus promete, Ele cumpre. Amém, meus irmãos? Porque a palavra dele é irrevogável. Vem do trono de Deus. E às vezes nós falamos assim, interessante pastor, eu não consigo tomar posse, para mim a coisa não vai, eu me sinto sufocado, e eu me sinto ali, olha, num espinheiro, a coisa não caminha, é por causa da ansiedade. Quer ver? Agora mais para frente Jesus explica essa parábola aos seus discípulos. Vamos pegar aqui do versículo 19, desse mesmo capítulo. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Amém, meus irmãos? Aquele que ouve e não entende, o maligno vem e rouba a palavra. E sem palavra, a bênção não vem. Fala assim comigo, sem palavra,
a bênção não vem. Tudo que foi criado, tudo que existe, tudo que há, tudo que tem de bom, é pela palavra de Deus. Bom, vamos continuar. Versículo 20. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra, recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Chegada a angústia, perseguição por causa da palavra, logo escandaliza. Esse é o segundo, aquele que é no terreno pedregoso. Não tem raiz. É aquele que escuta a palavra, a promessa de Deus, mas qualquer probleminha, perdeu. Agora vamos continuando. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Amém? Esse cuidados desse mundo aqui, no original grego, é merímina, ou seja, ansiedade. A ansiedade sufoca. Então, mais um ponto para nós eliminarmos a ansiedade e a preocupação da nossa vida. Muitas vezes a palavra de Deus não produz fruto na nossa vida, porque a ansiedade sufoca a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? É como aquelas, não sou eu, é Jesus ensinando. É como aquela semente jogada no meio dos espinheiros. Ela até nasce, vai, mas você não consegue concorrer com os espinheiros. Quem são esses espinheiros? A ansiedade, a preocupação. Amém? Por isso que muitas vezes falam, mas comigo não acontece, pastor. Por que comigo não acontece? Por que lá em casa vocês falam dessa bênção e lá em casa não acontece? Por que com o outro vai e comigo não? Porque você está na ansiedade. Você está preocupado. Cutuca o seu irmão que está ao seu lado e fala assim: lança sobre os seus Deus toda a ansiedade. Amém, meus irmãos? Então, esse é o segredo. Agora, para a gente finalizar, vamos comigo aqui, Filipenses. Vamos pegar aqui em Filipenses. Então, quando nós recebemos a palavra, mas somos muito ansiosos, muito preocupados, a palavra não vai frutificar na nossa vida. Até nasce, até germina, até começa, mas não frutifica. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Acharam aí? Agora vamos para o finalmente e vamos colocar em prática na nossa vida. Você crê nisso? Vamos eliminar toda a ansiedade? Amém. Eliminar toda a preocupação, meu irmão? Amém? Preocupação exagerada, tá certo? Tem mãe que o menino sai ali na rua já está preocupado. Tem mãe que não consegue participar do culto, de tão ansioso e preocupado porque a criança foi na salinha. Tem? É. Não, tem umas que é o contrário. Aí leva, vai, por favor. Tem mãe que vai embora e esquece o filho aqui na igreja. Não, aí também não. Mas tem mãe aí que fica desesperada. Ai, a minha filhinha. Ai, o meu filhinho. Ai, fica tranquila, minha filha. Fica sossegada. Nós temos métodos de Deus para cuidar do seu filho. Nós temos umas fitas largas assim. Começou a chorar, a gente passa na... amarra na cadeira, tem camisa de força. Agora que não deixa mais, né? Não, meu. Aí o menino está lá, tranquilo, participando da aulinha, recebendo de Deus, dando glória, aleluia. E a mãe aqui... E o espinheiro, ó, sufocando. Descansa, meu irmão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então vamos lá. Agora para a gente colocar em prática. Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa? Ai, mas a prestação da casa eu posso ficar. Não. Nada. Você não precisa ficar ansioso por nada. Ai, pastor, mas como é que vai fazer? Vamos ver. Mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam vossas petições conhecidas diante de Deus. Amém, meu irmão? Então aprenda essa lição. Quando você estiver ansioso, não conseguir dormir à noite, acordou,
Tá lá, aquele problema, isso, aquilo. Você vai para a sala para não acordar a tua esposa, não fazer muito barulho no quarto. Vai lá para a sala, ou coisa assim, e põe diante de Deus. Lança diante de Deus. Com oração, com súplica. O que é suplicar, meu irmão? Você sabe o que é suplicar? Chorar, ajoelhar, ajoelha, levanta sua mão, fala assim: Senhor, amanhã minha sogra chega, Senhor, levanta a mão, ajoelha, vai lá, bota a boca no pó, clama ao Senhor, suplica a Deus, meu irmão. E depois, o que você faz? Olha só, orar, fala assim comigo: orar, suplicar e agir com ações de graça. Então, meu irmão, você vai fazer o seguinte: essa é a regra. Isso vai fazer arrancar, tirar, desenraizar toda a ansiedade e preocupação da nossa vida. Pode confiar, é palavra de Deus. Você ora ao Senhor. Se está preocupado, você vai lá e ora: Senhor, eu estou precisando da sua ajuda e tal. Aí, meu irmão, a hora que você vê que o negócio está apertando, você ajoelha, levanta a mão, bota a boca no pó, chora, grita, esguela com Deus. Amém? Fala: Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, eu não estou dando conta. Senhor, olha, a perseguição está grande. Deus, é no trabalho, está acontecendo isso, aquilo. Senhor, a minha saúde. Senhor, a saúde da minha família. Deus, a situação está pesada demais. O fardo está grande demais. Senhor, eu não estou conseguindo dormir, Senhor. Senhor, aí, olha, chora, suplica, coloca, mostra para Deus que você é humano. Amém? Não vale aquela oração assim, super crente: Deus, estou bem. Levantei à noite porque eu queria ter um lero-lero contigo de madrugada. Mas, tô firme, viu? Pode vir o que for, Senhor. Eu sou aqui, aroeira. Estou firme. E lá por dentro a coisa está queimando. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você abra o seu coração, que você suplique a Deus. Você fala: Senhor, eu não estou aguentando. Deus, se eu não dormir essa noite, amanhã eu não sei o que eu vou fazer. Deus, eu estou aqui, eu sou teu filho. E você vai começar a suplicar ao Senhor. Você vai ajoelhar, você vai deitar, você vai chorar. Você, olha, pode ali, molhar o sofá. Depois no outro dia sua mulher limpa, não tem problema nenhum. Vai, manda ver, chora, manda ver. Fala: Senhor, eu não estou aguentando. Senhor, eu fiz errado. Senhor, eu sei que eu errei, mas por favor me ajuda. Senhor, eu preciso do Senhor. O que posso fazer, eu estou fazendo, mas eu não aguento mais, Senhor. Eu não estou dando conta, Senhor. Suplica a Deus. Amém, meu irmão? Aí a hora que você fizer isso, escuta o que eu estou te falando. De repente vem uma paz interior que você não sabe de onde vem. É Deus, meu irmão. Você vai ver que dá uma aliviada. Por quê? Porque o Espírito Santo enfiou a mão assim e falou: não, vou te ajudar. Agora vem o finalmente, porque você não pode deixar assim. Aí você vai com ação de graça. Aí você vai levantar, aí já não é mais joelhado, não é mais deitado, não é mais chorando. Aí você enxuga o olho, vai no banheiro, sua o nariz, tá certo? Tira a remela dos olhos. Aí você vai chegar e falar assim: Senhor, eu agradeço, eu te louvo e te bendigo, porque o Senhor já está tomando conta. Porque a sua palavra diz que o Senhor vai à frente, limpando a eira, preparando o caminho. Senhor, eu te dou graças, porque o dia de amanhã está nas tuas mãos. Eu te agradeço, Senhor, porque eu deito e durmo, porque a noite foi feita para o meu descanso. Amém, meus irmãos? Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor está cuidando da minha casa, da minha família, do meu trabalho, da minha saúde, e vai colocando em louvor e agradecimento. E sabe o que você vai fazer, meu irmão? Se prepara, porque às vezes você não dá 2 passos e já cai dormindo. É sério? Às vezes já vai para o quarto assim, e vai descansar, e será restaurado. Amém? Fala assim: lançai sobre Deus toda ansiedade, com oração, com súplica e ação de graça. Amém? Então começa orando, no meio você suplica, porque se você está ansioso, se você está preocupado, é porque tem coisa que está te incomodando. E quando você suplica a Deus, o inimigo bate em retirada. Aquele que está te incomodando, sai. Amém? Não estou fazendo propaganda não, mas vocês lembram de uma propaganda de um remédio para gripe? Que quando a pessoa queria dormir, vinha uma ovelhinha fazendo barulho.
com trombeta, que não sei o quê. Aí de dia, ficava nina, nina, nina no trabalho, assim, né? A ansiedade e preocupação faz isso com a gente, meu filho. De noite você não dorme, de dia você não consegue fazer nada. Mas essa é a chave. Você crê? Fala assim, a palavra de Deus é verdade sobre a minha vida. Amém? Vamos orar? Pessoal do louvor. Fica em pé, meu irmão. Você aprendeu? Fala assim, lançar no Senhor toda a ansiedade, toda a preocupação. Agora vamos ver como que nós lançamos. Fala assim, com oração, com súplica e ação de graça. Amém, meu irmão? Na bênção. Você crê? Inclina a sua cabeça nesse momento.